Então vamos aí ao exemplo, né? Vamos fazer o exemplo aí. Nós vamos fazer o cálculo por essas equações e comparar com a tabela. Vamos lá. No primeiro caso, o volume específico, então, o volume específico de 20 graus Celsius e 25 bar, ele é aqui aproximado, ó, não é igual. Ele é igual, ele é aproximadamente o volume específico do líquido a 20 graus Celsius. Não é isso? Que é, se a gente for ver na tabela aqui para vocês, tabela de propriedades termodinâmicas, eu vou já plotando aqui. Eu tenho a tabela, peraí, deixa eu colocar a tabela aqui no quadro. Tabela, então, a tabela de propriedades termodinâmicas. Peraí, eu estou na A22, né? Deixa eu... Estou na tabela da aula passada. É a tabela A2. Tabela A2. Então tá aqui, a tabela A2. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho 20 graus, vamos pintar de amarelo aqui. Vamos destacar. Eu tenho aqui 20 graus Celsius, que é a condição que a gente tem ali. A pressão de saturação é essa aqui, né? 0,02339 bar. O volume de líquido é esse aqui. E a entalpia do líquido está aqui também. Vamos pegar também a energia interna do líquido, na verdade, e a entalpia do líquido. Então vamos já jogar aqui, né? Ó, então vou mostrar para vocês aqui. Nós temos então a 20 graus Celsius, a tabela A2. Tabela A2 aqui, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, essa visualização. Então tá aqui. Tabela A2. Eu tenho tabela 2, então eu tenho 20 graus Celsius, eu tenho a temperatura, vamos escrever no quadro aqui, né? Eu tenho a temperatura eu tenho a pressão de saturação, então vou colocar assim, ó, tabela A2, tabela A2, não é isso? Eu tenho lá temperatura, graus Celsius, volume específico do líquido, vezes 10 a terceira, U e H. Ok? Então eu tenho a 20 graus Celsius. Quais são os dados que eu tenho na tabela então? A 20 graus Celsius. Eu tenho lá 20 graus Celsius. Tem a pressão aqui, eu vou precisar dessa pressão também. Então deixa eu rearrumar isso aqui. Ó, eu tenho a pressão, que é dada em bar, o volume específico do líquido, vezes 10 a terceira, a energia interna e a entalpia. Aqui é quilojoule por quilograma, quilojoule por quilograma. Então o que eu tenho lá dos dados são o quê? A 20 graus Celsius, a pressão de saturação é 0,02339. 0,02339. É nessa pressão que ele muda de fase. Bar, né? O volume específico do líquido é 1,0018. 1,0018.
18 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma. A energia interna específica, 83,95. 83,95. E a entalpia, 83,96. Ok? Então, eu tenho esses dados aqui que a gente precisa aí a princípio. Ok? A gente vai precisar também aqui, não, por enquanto é esse aqui, né? Bom, então, calculando aqui, a gente tem o seguinte, o volume, pelas nossas aproximações aqui que nós fizemos, ok? Vamos voltar aqui na tela cheia, pegando o quadro todo, ok? Então temos aqui, então pelas nossas aproximações aqui, que nós acabamos de ver, nós temos o seguinte, o volume. O volume é específico a 20 graus Celsius, 25 bar, é aproximadamente o volume do líquido a 20 graus Celsius, que é esse aqui, ó, 1,0018 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. Então, aqui também a energia interna da temperatura e pressão é igual à energia interna do líquido naquela temperatura. Então eu tenho a energia interna a 20 graus Celsius e 25 bar é aproximadamente a energia interna do líquido a 20 graus. A 20 graus Celsius. Aqui da nossa tabela aqui, 83,95 kJ por quilograma. Vocês repararam aqui como a energia interna é praticamente o mesmo valor da entalpia, não é isso? Olha só, vou até aproveitar e falar sobre isso aí, ok? Por quê? Isso é uma pura coincidência ou por que deu esse valor aí? Na verdade, é o seguinte, isso não é só coincidência não. Os valores de volume específico são valores absolutos. Na temperatura e pressão, vocês já estudaram bastante a temperatura, já sabe o que é pressão também. Pressão é força sobre área, não é isso? E volume específico é a relação entre o volume e a massa. É o inverso da massa específica, certo? Agora, energia interna e entalpia são coisas aí novas para vocês, não é isso? Acontece o seguinte, a energia interna e a entalpia não se conhece o valor absoluto dela. O que a gente conhece são valores relativos. O que a gente conhece é a diferença de energia interna de um estado para o outro e diferença de entalpia de um estado para o outro, ok? Porque a energia interna, gente, ela depende ela computa, na verdade, toda a energia que o sistema possui. Toda a energia que ele possui tem que ser computada ali na energia interna do sistema, né? Energia elétrica, energia magnética, energia nuclear, certo? Toda a energia que tem ali do movimento atômico que ele possui, tudo, até a energia atômica, a energia nuclear, a energia dos elétrons, tudo é computado. Então, assim, é claro que não tem como levantar isso, né? Então, o que se conhece, na verdade, o que a gente calcula normalmente no nosso processo, é a diferença de energia interna de um estado para o outro, devido a um aquecimento, a um resfriamento, a realização de trabalho, alguma coisa assim. Então, o que as tabelas aí termodinâmicas, o que elas apresentam? Elas apresentam valores referentes a um ponto de partida, ou seja, um ponto de referência. Esse ponto de referência, ele é usado aí para muitas substâncias como sendo
a temperatura de menos 40 graus Celsius e pressão atmosférica, admite-se que a energia interna em entalpia é zero naquele ponto. E a partir daí você tem então os valores na tabela. Como aqui a gente sempre vai calcular, os valores, as variações de energia interna e as variações de energia de entalpia, ok? Então a gente não precisa de valor absoluto. Os valores na tabela são valores que dependem de um referencial. Então esse 83,95, 83,96 aqui é porque a referência adotada levou a esses valores aí, ok? Então vamos lá. Então calculamos, já determinamos aí a energia interna para esse estado também. Nós vamos comparar com a tabela depois de líquido comprimido. Vamos calcular agora a entalpia. Então eu tenho a entalpia para 20 graus Celsius e 25 bar é igual, o aproximado, que também é aproximado, né? É aproximado como sendo a entalpia do líquido a 20 graus Celsius mais o volume do líquido vezes a pressão menos a pressão de saturação. Daí eu vou calcular o seguinte, H então vai ser igual o H do líquido a 20 graus está aqui, ó, a entalpia a 20 graus Celsius do líquido aqui é o L HL. Então vai ser 83,96 mais o volume do líquido, que é 1,0018 vezes 10 a menos 3. Aqui é metro cubo por quilograma vezes a pressão. A minha pressão é 25 bar. Só que é o seguinte, a minha unidade aqui de entalpia de energia interna é kJ por quilograma. Então, para ficar coerente, eu vou usar aqui kN por metro quadrado. Então 25 bar eu multiplico por 100, ok? 25 bar, então dá 2.500 menos a minha pressão de saturação aqui, eu vou multiplicar por 100 também. Então eu vou deslocar dois zeros aqui para a direita, né? O zero vem para cá, é 2,339. 2,339. Isso aqui então é kilonewton por metro quadrado. Daí eu tenho que a minha entalpia de T e P, fazendo essa conta aí, ela dá 86,46. 46 kJ por quilograma. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá na tabela, lá de líquido comprimido e vamos então encontrar. Então nós vamos aqui na tabela e vamos procurar então esses valores para comparar, certo? É a tabela A5, que é de líquido comprimido. Tabela A5. Tá aqui a tabela A5. Está plotada aqui. Ó, então nós temos tabela A5, nós temos aqui o seguinte. Vamos dar um zoom aqui. Nós temos para 20 graus, tabela A5, ok? Nós temos para 20 graus aqui, ó, a temperatura. Vamos pegar aqui, pintar de amarelo, destacar 20 graus aqui, o volume específico é 1,0006, a energia interna, U, é 83,80 e a entalpia é 86,30. Então nós temos, vamos colocar aqui, na tabela A5, ok? Tabela A5.
Então nós temos, deixa eu trocar essa carga do pincel aqui, ela tá ruim. Pegando a tabela, então nós temos aqui, ó, o volume é 1,0006. A energia interna é 83,80. E a entalpia 86,30. 86,30. É esses valores da tabela, ok? Bom, aí a gente pode ver que é próximo aqui dos valores encontrados, né? 86,46. Vamos calcular o erro aí para a gente ver, ó. O erro aqui eu tenho o erro do volume, que é igual ao valor que eu tenho aqui na tabela, 0,006 menos o valor encontrado, que é 1,0018 menos o valor correto vezes 100%. O erro da energia interna é igual 83,80 menos o valor que eu calculei aqui, 83,95, sobre o valor correto vezes 100%. E o erro da entalpia, que é o valor dado na tabela 86,30 menos o valor calculado, que é 86,46 menos 86,30 vezes 100%. Quanto que dá isso aí? Vamos ver aqui. Deixa eu pausar. Calculei o erro que dá nos três casos: o erro do volume específico, o erro da energia interna e o erro da entalpia. Você vê que deu aqui, ó, menos 0,12%, menos 0,18% e menos 0,19%. Tudo menos que 1%, menos que 0,5%. Né? Então o erro deu bem pequeno aí. Então é uma aproximação razoável aí, trabalhar com as propriedades dessa forma aí, ok? Então vou fazer o seguinte, ó, se nesse caso aí, como é que você calcula a energia interna vamos partir para o gás ideal agora, ok? Gás ideal. Não, o líquido, se é incompressível, eu tenho o seguinte: se eu estou com líquido para líquido, né? Ainda para líquido incompressível, ou sólido também, né? Sólido também você pode aproximar como sendo um material incompressível. Então, se eu tiver incompressível, o que eu tenho? Eu tenho volume é igual a constante, certo? Então, se o volume é igual a constante, então eu tenho que o dU é igual ao CV dt, que foi minha definição lá, certo? Então eu tenho a energia interna, a diferença da energia interna vai ser igual a integral de T1 até T2 CV dt. Ok? E aí, deixa eu passar por outro lado do quadro ali. Apagar aquele lado de lá. Oi? Então vamos lá. Então, por líquido eu tenho isso. E como que eu calculo o H? O cálculo aí da entalpia
nós temos o seguinte. A entalpia, ela é U mais PV. U mais PV. Então, a diferencial de entalpia, se eu derivar isso aqui, vai ficar DU, usando a regra do produto, né? Vai ficar P dV mais V dP. Ok? Só que como eu estou tratando aqui de uma substância incompressível, então a variação do volume, ela é zero. Cadê minha caneta vermelha? Então como eu estou tratando aqui com uma substância incompressível, então o dV aqui é zero. Eu falei que é incompressível. Certo? Incompressível. Então vai ficar, o que me sobrou aqui? dH é igual a du mais V dP. Ok? Quando eu integro isso aqui, então, quando eu integro isso, integrar aqui, aqui e aqui, né? Então vai ficar H2 menos H1, que é igual a integral, o du a gente já resolveu aqui, ó, U2 menos U1 é a integral de CV dt. Então vai ficar a integral de CV dt de T1 até T2 mais a integral de VdP é o seguinte, esse volume, como é incompressível, então o volume é constante. Então V sai da integral e vai ficar P2 menos P1. P2 menos P1. Então está aí a forma de calcular a entalpia e a energia interna para o líquido. Agora vamos ver o caso de gás ideal. Gás ideal. Mesma coisa, né? A gente calcular volume específico, energia interna e entalpia para o gás ideal. O gás ideal, a gente vale aquela equação lá que vocês já conhecem há muito tempo, PV igual a mRT, que eu passei na aula passada, ok? Onde esse R aqui é igual a 8,314 kJ por quilomol Kelvin, a constante universal dos gases, ok? Aí na aula passada, aqui nós estamos na aula número 9, na aula número 8, eu passei também que a massa molecular, ou também chamada de peso molecular por alguns autores aí, ela é a massa sobre o número de mol. Isso aqui é dado em quilograma por quilomol. Por exemplo, para a água, a massa molecular é 18 kg por quilomol, não é isso? Para o O2, o oxigênio, M do O2 é igual a 32 kg por quilomol. Lá no ensino médio vocês viram grama por mol, né? Mesma coisa, se eu multiplicar por 1000 e 1000 aqui, quilograma por quilomol. Aqui na termodinâmica a gente vai falar em quilograma por quilomol, a gente vai falar em quilomol, tá bom? E quilograma, as unidades aí que vai fechar com as nossas contas, para ficar tudo coerente. Bom, dessa equação aqui, a massa molecular igual a massa dividido pelo número de mol, eu tiro que o número de mol é igual a, rearranjando a equação, então o número de mol, ele é a massa dividido pela massa molecular. Ele vai ser a massa dividido pela massa molecular, não é isso? E eu vou substituir essa equação aqui do número de mol na equação do gás ideal. Então vai ficar
PV é igual, no lugar do M, eu vou colocar M sobre M maiúsculo, RT. Então, por quê? Porque se eu não conhecer o número de mol, eu vou trabalhar com a massa. Se eu conhecer a massa, eu já consigo, e a massa molecular da substância, eu consigo calcular aí, fazer um cálculo dos meus processos, né, que a gente vai ter aí. Ok? Bom, daí, se eu chamar, nós podemos definir também, seguinte, ó, vamos definir aqui, definir a constante do gás como sendo R sem a barra em cima é igual a R com a barra sobre a massa molecular. É uma definição. A constante universal dos gases é uma constante que vale para todos os gases, se eu estiver usando o modelo de gás ideal, certo? E agora, a gente definiu isso aqui, ó. Com essa definição, nós vamos escrever a equação de outro jeito. Com essa definição, então, da constante do gás, então eu reescrevo a equação do gás ideal como sendo PV igual a M. Aí aqui no lugar do R barra sobre M, eu escrevo o R sem a barra, MRT. Então eu tenho essa equação agora, onde esse R aí, lembrando que esse R não é a constante universal agora, é a constante do gás. É a constante universal dividida pela massa molecular do gás, ok? E eu posso escrever ainda, passando esse M para cá, eu posso escrever PV sobre M é igual a RT. E posso escrever ainda PV minúsculo é igual a RT. Nesse caso aqui, o V, que é igual ao volume, o V minúsculo sobre a massa, isso aqui é o volume específico, né? Volume específico. Nesse caso aqui. Ok? Então tem essa equação, PV igual a RT, onde aqui na termodinâmica é bastante interessante para a gente trabalhar com ela dessa forma aí, como PV igual a RT, em vez de trabalhar com PV igual a MRT. Ok? Vocês vão acostumar com isso aí, tá? Logo logo vocês vão acostumar. Isso vai se repetindo tanto que a gente acaba acostumando. Bom, daí, o que a gente pode concluir daí então? O H, que é igual, que é definido como sendo 1 mais PV, a gente pode reescrever a entalpia, né? Vou colocar aqui a entalpia. A entalpia, isso aqui é a forma geral para gás ideal. A gente pode escrever dessa forma. Podemos escrever assim, H é igual a U mais esse PV aqui do gás ideal é igual a RT. Então nós temos uma forma alternativa para escrever entalpia só para gás ideal. Aqui é geral, né? Aqui vale para qualquer um. H igual a U mais PV vale para qualquer substância. E o H igual a U mais RT é uma forma alternativa para escrever para o gás ideal. Ok? Daí a gente tem que o ΔH ok, então vamos ver agora o CP DT. Vamos ver aqui. Se eu derivar essa equação aqui, vou colocar assim, ó, derivando em relação à temperatura. Então eu vou ter
dH dt é igual du dt mais a derivada de RT com T vai dar R, certo? Esse dH dt, eu já tinha definição lá o seguinte, que o CP é igual a dH dt, a gente já tinha definido. E o calor específico ao volume constante é o du dt. Daí eu tenho o seguinte, no lugar do dH dt eu posso escrever como sendo o CP, que é o calor específico ao volume constante. No lugar do du dt eu posso escrever o CV mais R. Então, para o gás ideal, eu tenho que a relação entre o calor específico, a pressão constante, e o calor específico ao volume constante é essa aqui, ó, CP igual a CV mais R, ou seja, os dois diferem de uma constante. Isso só para gás ideal, ok? Eu vou definir aqui também, definir, né, vou colocar aqui, ó, definir K como sendo CP sobre CV. Definir, isso aí. Onde esse K aqui, ele é chamado de relação de calor específico, né? Relação de calor específico. Bom, aí dessa equação eu tiro que CP é igual a KCV. Substituindo na primeira equação lá, então eu tenho KCV é igual a CV mais R. Então vai ficar CV K menos 1 é igual a R. Então eu tenho CV é igual a R K menos 1. Outra relação aí para gás ideal. Se eu conhecer a relação entre os calores específicos, eu posso determinar CV e posso determinar CP também. Ou seja, tendo um dos calores específicos, eu consigo determinar o outro calor específico, certo? A outra equação, então, daqui eu posso tirar também que o C, no lugar do CV, eu posso colocar o CP sobre K, não é isso? Então eu posso colocar aqui, CP sobre K é igual a R K menos 1. Daí eu tenho que CP é igual KR K menos 1. Isso aí vai ajudar na hora de resolver os problemas. Ok? Bom, para a gente resolver o problema, achar a entalpia e a energia interna, a gente precisa então conhecer. É claro, a gente tem as tabelas para calcular, mas se a gente não tiver as tabelas, não tiver a função do calor específico com a temperatura, a gente consegue calcular isso. Não é isso? Da seguinte forma, a gente tem lá que o CP, nós já vimos aí, que vamos ver aqui, o CP, nós vimos o seguinte, nós vimos que a variação da energia interna é igual a integral de T1 a T2 de CV dt, é isso? E a variação da entalpia é igual a integral de T1 a T2 de CP dt, é isso? E conhecendo a entalpia, a gente pode chegar na energia interna através dessa relação aqui, né? U igual, H igual a U mais PV. Então, conhecendo a energia interna, você calcula a entalpia dessa aqui,
Conhecendo a entalpia, você calcula a energia interna. E existem equações aí do calor específico com a temperatura para você fazer esse cálculo. Da seguinte forma, daqui, gente, a gente pode calcular o seguinte, existe a equação nessa forma mássica, eu posso determinar também a equação na base molar, a energia interna na base molar seria delta U barra integral de T1 a T2 CV barra dt, onde esse delta U aqui, onde esse U barra, ele é dado em kJ por kilomol, certo? Enquanto a energia interna específica U é dada em kilojoule por quilograma, e a entalpia também é kilojoule por quilograma, a gente pode escrever na forma molar, a gente vai trabalhar com isso mais para frente, existem tabelas que fornecem isso, e vai usar muito isso aqui em termodinâmica 2, quando for calcular, fazer o estudo lá de combustão, termodinâmica da combustão, ok? Então eu tenho essa forma alternativa e tenho o delta H também alternativo em base molar, que é a integral de T1 a T2 do Cp barra dt, ok? Onde o H barra aqui é dado em kJ por kilomol, que é base molar, não é isso? Isso aqui é chamado de base molar, porque as propriedades são dadas em relação a quilomol e não em quilograma, ok? Então tem a forma de trabalhar com os dois aí. Na tabela, aí é o seguinte, tem uma tabela aqui, que ela dá o Cp para vários gases em função da temperatura. Deixa eu achar essa tabela aqui para vocês. Ela está lá na frente, A20 alguma coisa. Ó, A21. Vamos então para a tabela A21 aqui, ok? A tabela A21, ela fornece o calor específico em função da temperatura. Então vou botar aqui, ó, tabela A21. Ele dá o seguinte, a equação nessa forma aqui, Cp barra sobre R barra é igual a alfa mais beta T mais gama T ao quadrado mais delta T ao cubo mais epsilon T à quarta. Não é isso? Então eu tenho a equação escrita dessa forma aqui na tabela A21 para vários gases, ok? Vocês estão vendo aqui, né? Cp barra dividido por R barra, alfa mais beta T mais gama T quadrado mais delta T ao cubo mais epsilon T à quarta. E para alguns gases aí são fornecidas essas constantes aí, onde esse alfa, beta, gama, delta e epsilon são constantes. Por exemplo, para o monóxido de carbono, o alfa vale 3,710, para o beta vale 1,619, menos 1,619 vezes 10 a menos 3, o gama vale 3,692 vezes 10 a menos 6, e saiu aqui da A21, né? Voltando aqui. Bom, e o delta vale menos 2,032 vezes 10 a menos 9, o epsilon vale 0,240 vezes 10 a 12. Então tem aqui vários gases, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, água. No caso, vapor de água, porque isso aqui é para gases ideais, tá? Então seria o vapor de água aqui. O oxigênio, o nitrogênio, o ar,
Tem para o ar também, apesar do ar não ser uma substância pura, mas os valores equivalentes para o ar. O metano, o acetileno e o C2H4, ok? Os gases monoatômicos, os gases monoatômicos, né, que é o hidrogênio com molécula só de hidrogênio, sem ser o H2, o oxigênio, o monoatômico, o alfa vale 2,5 e não tem as constantes beta, gama, delta e epsilon são zero. Então, por caso monoatômico, é fácil de calcular o Cp sobre R é uma constante, não depende da temperatura, ok? Então tem essa forma aí de você calcular a energia interna e a entalpia para um gás ideal. Vamos prosseguir então. Vamos fazer um exemplo agora. Fazer um exercício resolvido agora. Deixa eu apagar o quadro aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Seguinte forma, ó. Esse exemplo aqui. Dois tanques contendo monóxido de carbono, que é o CO, são interligados por uma válvula. Após um certo tempo que a válvula é aberta, o sistema atinge o equilíbrio a T igual a 42 graus Celsius. Calcular o calor transferido para o sistema e a pressão final. Então eu tenho calor sendo transferido aí, ele atinge uma determinada temperatura de equilíbrio no final lá, e quero calcular também a pressão no final, ok? Então vamos fazer esse cálculo aí. Meu sistema, eu vou considerar que o meu sistema é o sistema contendo os dois gases, tá bom? Meu sistema contendo os dois tanques, na verdade, meu sistema aí como um todo. Daí, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Bom, então eu vou colocar aqui, né? O sistema é composto pelos dois tanques. Ou seja, eu tenho esse tanque aqui que tem 2 kg de monóxido de carbono a 77 graus, 0,7 bar. Tem uma válvula aqui fechada por enquanto. E o outro tanque, o tanque 2, contém monóxido de carbono também, 8 kg a 27 graus Celsius e 1,2 bar. Aí essa válvula é aberta, então o que acontece? Como essa pressão aqui é maior, vai haver um fluxo desse vaso, desse tanque, para esse tanque aqui com pressão menor, ok? Aí vai atingir um equilíbrio de pressão, na hora que a pressão se igualar, aí para de haver essa transferência, ok? E também é fornecido calor aqui para o sistema. É fornecido calor para o sistema e ele vai chegar na temperatura de 42 graus. Ok? Então vamos fazer o cálculo aí. A primeira lei da termodinâmica aqui eu posso usar qualquer um dos dois conceitos que a gente viu anteriormente aí, ok? A gente viu a primeira lei da termodinâmica e vimos o Q igual a mc delta T lá. É o seguinte, pela primeira lei, eu tenho o que? O delta U, já estou desprezando a energia potencial e a energia cinética, é igual ao calor menos o trabalho. Okay? No meu sistema é composto pelos dois tanques, então meu volume é constante, porque o volume do sistema é o volume somado dos dois tanques, ok? Então, dessa forma aí, o trabalho é zero, porque ó, volume é igual a constante, é isso? Então isso aí eu tenho, trabalho é igual a integral de P
dV, se o volume é constante, então dV igual a zero, isso implica que o trabalho é igual a zero. Então delta U é igual ao calor. Então o calor aí vai ser dado lá pelo Q igual a MCV delta T. Ok? MCV delta T. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o calor transferido para o tanque 1, o calor transferido para o tanque 2 e no final o calor transferido para o sistema é a soma das duas grandezas aí, né? Calor transferido para o tanque 1, calor transferido para o tanque 2. Vamos ver então qual é o calor específico aí, a volume constante do CO, do CO, né? O monóxido de carbono. Eu quero saber o calor transferido disso aí. Então tem o seguinte, o CV, nós temos lá na tabela termodinâmica aqui do CV, é isso? Vamos mostrar as tabelas aqui de novo. Esse aqui, calor específico. Esse aqui, essa tabela. Essa tabela, agora nós vamos procurar o calor específico, o volume constante do monóxido de carbono. Ok? Então vamos procurar aqui. Primeiro deixa eu apagar. Esse CV eu vou deixar. Esse aqui eu vou apagar. Esse aqui era da aula anterior que eu tinha feito. Vamos fazer o seguinte, o monóxido de carbono, ele está aqui, ó, o monóxido de carbono, está aqui. Vou marcar de amarelo. Vamos marcar. O monóxido de carbono está aqui, nós achamos. A temperatura que a gente tem ali, gente, a temperatura do nosso problema é o que? Olha só, eu tenho a temperatura aqui de 77 graus, vale, passando para Kelvin, né, você tem que somar com 273, porque a tabela lá está em Kelvin, tá vendo a temperatura, então tem que somar com 273. Então 273, aqui é 27 graus Celsius, né? Então essa aqui é 27 mais 273, 300 Kelvin. E essa aqui, 27 para... que vai dar 350, né? 350 Kelvin, 273, 7 mais 7, é isso aí. 7 mais 7, 14, mas 350 Kelvin. Então da tabela aí a gente tem o seguinte, ó, o CV, nós vamos pegar lá na tabela. Bom, vão ficar fera nessa tabela aí, hein? O negócio é a gente dominar, é vocês dominar essa tabela aí, tá bom? Essas tabelas. Tabela A20, então eu tenho aqui, ó. Tabela A20, aí eu tenho para monóxido de carbono, eu tenho o seguinte, tem a temperatura aqui em Kelvin, aí eu tenho 350, 300 Kelvin e 350, é isso? 300 e 350. Aqui eu tenho aqui eu tenho CV em kJ por quilograma Kelvin. Os valores que eu tenho aí, vou marcar aqui. Vamos lá, eu tenho aqui o monóxido de carbono. Vamos lá, monóxido de carbono está aqui. Eu tenho a 300 Kelvin, 350 Kelvin. O CV, vocês podem observar aqui, é a terceira coluna, certo? Então essa coluna aqui. Então eu tenho valor 0,657 e 0,706 na tabela. Não,
Esse ali é pro o monóxido, esse de cá. O monóxido, então, o monóxido, o CV é a coluna, essa coluna aqui que eu estou apontando com o cursor, não é isso? Estou apontando com o cursor. Então vou marcar aqui pra gente, ó. Então vai ser 0,744, 0,746, ok? Então esses são os valores, ó, monóxido de carbono, o CV é essa coluna, tá vendo? O calor específico é o volume constante. E eu marquei os valores aqui então, né? 0,744, 0,746. É muito próximo, né? 0,744, 0,746. Bom, essa é a menor temperatura, essa aqui é a menor temperatura que eu tenho. Essa é a maior temperatura. A temperatura de equilíbrio, T de equilíbrio, é igual a 42 graus Celsius, que vai dar 42 mais 273, 270 mais 40, 310, não é isso? Então vai dar 310, 305. 305 Kelvin, a temperatura de equilíbrio, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte então, eu vou fazer aqui a média entre esses dois aqui, eu vou colocar o CV médio como sendo 0,745 kJ por quilograma por Kelvin. Ele varia muito pouco aí, né? 744 a 746. Com isso aí eu calculo então, ó, o Q no tanque 1 vai ser igual. A minha equação é essa aqui. Deixa eu aumentar de novo aqui a tela, para vocês acompanharem bem. Então vai ser o Q no tanque 1 vai ser igual a massa do tanque 1, que é 2 kg. O CV 0,745 kJ por quilograma Kelvin. E a diferença de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 42 menos 77 Kelvin, tá? Por quê? Porque quando você faz, aqui eu somo 273 e aqui eu somo 273 também. Então a Kelvin, a diferença da temperatura, tanto faz ser Celsius ou Kelvin, é a mesma, tá? Quando você está tratando de diferença. Então fazendo essa conta aqui, Q1 é igual, eu tinha feito, mas de uma outra forma. Então deixa eu fazer aqui de novo, ó. 2 vezes 0,745 vezes 42 menos 77 menos 52,15 kJ. Ou seja, quer dizer que ele não recebeu o calor, ele cedeu o calor, não é isso? Porque realmente a temperatura dele estava alta, né, 77 graus, foi para 42 graus, ele cedeu o calor. E o tanque 2, ele vai ser a massa do tanque 2, que é 8 kg, vezes o calor específico 0,745 kJ por quilograma por Kelvin, vezes a diferença de temperatura, que é a temperatura final, que é 42 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 27. Então, Q2 vai ser igual aí, 89,4. Aqui deu positivo. Então o calor transferido aí para o sistema vai ser igual a Q1
mais Q2, que é igual a menos 52,15 mais 89,4. O Q total, então, vai dar 37,25. Deu positivo, né? Significa que o sistema recebeu o calor do meio ambiente. Deu positivo, ok? Então o sistema recebeu 37,25 calor do ambiente. Agora vamos calcular a pressão final. Vou apagar aqui o lado de cá. A letra B, então, que é a pressão final do sistema. Pressão final. Então, para calcular a pressão final, eu vou usar lá o modelo de gás ideal, certo? Gás ideal. Então, no gás ideal, eu vou calcular o seguinte, eu vou calcular a equação do gás ideal é PV igual a nRT, não é isso? Mas eu já tinha deduzido aí a outra equação, que é PV, essa aqui, ó, PV igual a mRT. Onde esse R aqui, esse R, ele é a constante universal dividido pela massa molecular. Ok? Então vai ser 8,314 kJ por kilomol Kelvin dividido pela massa molecular. A massa molecular eu não tenho o número de mol, né? Por que eu estou usando essa equação? Porque eu não tenho o número de mol, eu tenho a massa. Então, tendo a massa, eu vou usar essa relação aqui, ok? A massa molecular aí do CO, vamos lá na tabela, ok? Deixa eu reduzir aqui a tela do quadro. Está na tabela 1. A 1 está aqui, ó, a massa molecular. Ok? Vamos destacar também, não é isso? Vamos destacar. Peraí, deixa eu... aqui que eu tenho que mexer. Às vezes eu me perco um pouco nessa... Eu trabalho com duas telas, eu me confundo um pouco. Então eu tenho aqui a massa molecular do monóxido de carbono, é esse aqui, monóxido de carbono, é o CO, a massa molecular 28,01. Então está na tabela. Ah tá, não apareceu para vocês aqui não, né? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pronto, tá aqui. Massa molecular, que é dada em quilograma por quilomol, é 28,01. Então, colocar aqui, ó, tabela A1 para CO, M igual a 28,01 kg por quilomol. Então joga aqui 28,01 kg por quilomol. Aqui tem uma forma de calcular também, né? Lá você tem a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Então se você somar 12 com 16 vai dar 28. Esse 28,01 é porque é uma média, né? Porque nem todos os átomos lá são 12 e 16. Então existem alguns átomos diferentes, então a média desse aí. Mas se você usar 28 tá ótimo, tá? Não tem problema não. Você, em vez de pegar na tabela, fazer o cálculo aí. Fazendo essa conta aí, do R, dá 0,29,69,3. 0,29,69,3. 69,3. Isso aqui é dado em kilojoule por quilograma Kelvin, tá? Porque corta aqui
corta esse quilomol aqui, corta com esse quilomol aqui. Aí fica quilojoule por quilograma por Kelvin. Bom, aí eu tenho o seguinte, deixa eu voltar aqui na tela. Deixa eu botar na tela do quadro de novo. Daí vai ficar bom, aí vai ficar o seguinte, eu estou querendo calcular a pressão final. Então, para conhecer a pressão, eu preciso do volume, certo? Eu vou calcular o volume 1, volume 2, aí eu tenho o volume total. Com o volume total eu consigo a pressão. Então, vamos calcular o volume 1. O volume 1 vai ser igual a M1 R T1 sobre P1. Todos esses dados eu tenho, certo? Eu tenho lá, no caso do tanque 1 é 2 kg. O R é 0,28 693, que nós calculamos agora. O T1 é 350, né? 350 Kelvin. E o P1, a pressão do tanque 1 é 0,7 bar. Eu vou usar em kilonewton por metro quadrado, para poder dar certo com quilojoule. O quilojoule aqui é kilonewton vezes metro. Então, para ser coerente, eu vou colocar aqui 0,7 bar, eu tenho que multiplicar isso por 100. Então, dá 70 kilonewton por metro quadrado. Que aí o quilojoule daqui vai cortar com kilonewton aqui, ok? Então, vai ficar o V1, o volume 1 aí, é 2,9693. 693 metro cúbico. O V2, o volume do tanque 2, é igual M2 R P2 sobre P2. Eu tenho cada um desses valores, né? Então vai ficar aqui é 8 kg, que é a massa de gás do tanque 2, vezes 0,29693. Opa, errei de novo aqui. 693 vezes a temperatura do tanque 2, que é 300 Kelvin, dividido pela pressão. A pressão em 2, a pressão do tanque 2, vamos conferir lá, é 1,2 bar. Então dá 1,2. Só que eu vou passar para quilonewton por metro quadrado. Então eu desloco, a vírgula estava aqui, eu ando 1 a 2, eu multipliquei por 100. Então kilonewton por metro quadrado. Então o volume 2, ele dá, o volume 2 é 5,9386. 5,9386 metro cúbico. Metro cúbico. E o volume final é igual ao V1 mais V2, porque o volume é constante, certo? Dos tanques. Então vai ser 2,9693 mais 5,9386. Volume final, somando aí, dá 8,9079. 8,9079 metro cúbico. Bom, mas o que eu quero é calcular a pressão, não é isso? Então, com a equação do gás ideal, eu consigo calcular a pressão aí. Da seguinte forma, ó. Pressão final é igual, vou usar essa equação daqui de cima. M RT sobre
V final. M final é 10 kg, que é a massa final. O R é o mesmo que é o mesmo gás, 0,29,693. A temperatura final é 315 Kelvin, não é isso que a gente tinha? É 315 mesmo? É 42, né? Deixa eu lembrar aqui, 42 mais 273, eu já tinha feito ali 315, mas eu esqueço. O volume final. O volume final já calculamos aqui em cima, então 8,9079 metro cúbico. Então com isso eu calculo a pressão final. A pressão final aí vai ser a pressão final vai ser 105 kPa. 105 kPa, que é igual a 1,05 bar. Então, o problema está resolvido aí. E aplicamos aí, né, algumas das nossas equações que desenvolvemos hoje aí, ok? Então, já está aí de 1 hora de vídeo. Vamos encerrar por aqui então. Até mais para vocês aí. Até mais. Finalizando aqui. Oi.